busca a Deus, levanta, experimenta a paz, cai de novo, levanta. Não. É isso que está acontecendo aqui. Só que agora, depois do último juiz ter morrido, que foi Gideão, o pai do principal personagem desse capítulo, Abimeleque, o povo faz uma opção trágica para si. O povo escolhe ser liderado por um homem que Deus não chamou para ser rei em Israel. A tragédia dessa história começa, primeiro porque o povo mais uma vez está longe de Deus. Segundo porque o povo escolhe deliberadamente uma liderança que não é indicada pelo próprio Deus. Essa liderança vem à revelia da vontade de Deus. Ela é uma rebelião contra Deus. E como se não bastasse, Deus julga o seu povo com alguns eventos que são bastante delicados a gente encarar na leitura do texto. Então vamos olhar a passagem, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 9. E eu quero começar lendo os 6 primeiros versos do capítulo 9. Essa é a primeira parte da narrativa, que conta pra gente a primeira coisa que acontece aqui, durante esse período em que o povo está afastado de Deus e opta escolher ser governado por um homem que não foi chamado por Deus para essa posição. Abimeleque então assume essa posição que ele jamais deveria ter assumido. Para usar uma outra expressão, ele toma o poder à força. Olha o que é dito então nos 6 primeiros versos do capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, filho de Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a congregação da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-se-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então, se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Essa é a primeira parte do texto, e há aqui já uma coisa importante para a gente considerar para a nossa vida. Abimeleque era um filho bastardo. Ele era filho de uma concubina, de uma mulher fora do casamento que Gideão teve. Esse homem se sentia um excluído, marginalizado. E dentro da sua própria família ele não gozava de uma boa aceitação, uma boa reputação. Não era benquisto e nem sequer considerado como parte da família. Ele acha que é capaz de ser o rei de Israel. O problema é que isso vem acompanhado de uma pretensão que o torna completamente diferente de todos os juízes até então. Os juízes anteriores eram homens que Deus levantava para serem usados como instrumentos de Deus para dirigir o seu povo. Abimeleque joga isso tudo por terra e usa um argumento bem demagógico, bem mentiroso para convencer aqueles homens de que ele deveria ser o rei deles. Ele diz: olha, não é melhor que a gente tenha um só rei que domine sobre nós do que 70 filhos que Gideão tem e que eles vão acabar brigando entre si para que um deles seja o rei? Veja, quando Gideão teve os 70 filhos, Deus jamais intentou que um deles fosse o rei de Israel.
Mas essa leitura da história havia sido dada a partir de Gideão. E agora Abimeleque se apropria dela. E mente para aquelas pessoas dizendo assim: olha, era melhor que fosse um só. Obviamente ele não disse para eles que a intenção dele é matar os outros 70 irmãos. A demagogia dele, a mentira dele, convence o povo de que ele deve ser um bom nome para reinar. O povo acata e dá a ele 70 ciclos de prata de uma entidade, de um deus falso, chamado, de acordo com o texto, Baal Berite. Esse nome é importante porque essa era uma entidade, um deus falso que era um rival do Deus de Israel no meio do povo. Ele era uma falsificação do Deus da aliança, para mostrar que tudo que está acontecendo aqui não tem a chancela divina, não tem a aprovação de Deus. Mas o povo se submete e financia a campanha desse homem sanguinário, que quer o poder a toda prova, que vai fazer tudo que estiver nas mãos dele para conseguir ser declarado rei. O texto diz que ele contrata alguns homens levianos e atrevidos que o seguem. Ele vai à casa de seu pai em Ofra e mata os seus 70 irmãos. Irmãos, olha, talvez é o número de gente que está nessa congregação aqui essa noite. Ele matou essa gente toda para conseguir a posição de ser reconhecido como rei. E a revelia do que Deus pensava sobre tudo isso. Deixa eu dar para você uma outra informação que parece ser pouco importante, mas tem toda a relevância aqui. Sabe onde isso está acontecendo? Em Siquém. Siquém é um lugar importantíssimo na história do povo de Deus. Foi em Siquém que pela primeira vez Deus diz para Abraão que a terra prometida seria dele e da sua descendência. É em Siquém que Deus declara a bênção para Abraão e para o seu povo, que eles iriam ocupar aquela terra. É em Siquém que pela primeira vez Abraão faz um altar em adoração a Deus. E depois, quando o povo vai conquistar a terra prometida, o primeiro lugar onde eles acampam para adorar a Deus é em Siquém. Siquém é o termômetro da realidade espiritual da nação de Israel. Naquele momento com Abraão, aquele lugar apontava para a bênção de Deus. Agora, passado um tempo na história, no mesmo lugar, um homem se arroga do direito de ter para si o poder de liderar o povo de Deus, a revelia da vontade do próprio Deus e transforma aquele lugar no lugar da morte de 70 homens, filhos de Gideão, que foi um dos juízes da nação de Israel. Ele mancha a reputação daquele lugar e tudo que ele representava. Acho que aqui tem uma lição que a gente precisa guardar. E eu queria muito que a gente lembrasse disso. Amados, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo de Deus é a voz de Deus. As qualificações que Abimeleque apresentou para argumentar a favor do seu reinado podiam até impressionar os homens da sua época, mas não impressionam a Deus. Olha, quando a gente faz escolhas de líderes para a nossa nação, para a nossa igreja, que não batem com aquilo que Deus revela para nós em sua palavra, as consequências disso são sempre muito trágicas. O que a gente está vendo aqui acontecer é o povo sendo levado a acreditar que a popularidade, o humor, a inteligência, a capacidade empreendedora, as características que impressionam os homens podem ser alicerce para a escolha de líderes capazes para conduzir a vida da igreja ou de uma nação. Vamos pensar um pouquinho na igreja. Eu vou dizer isso aqui porque vocês vão ter que, daqui a pouquinho, pensar um pouco sobre essa questão. Mas quando a gente escolhe gente para liderar a igreja,
A gente não deve estar impressionado com aquilo que é valorizado aos olhos do mundo. A Bíblia é muito clara em dizer que se a gente desvia o nosso olhar daquilo que a Bíblia diz para aquilo que o mundo valoriza, nós fazemos escolhas erradas. Quem são aqueles que devem estar liderando a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem são esses homens que Deus separa para esse ministério? Quem são aqueles que deveriam sempre ser o alvo da busca das igrejas, como homens que foram separados para o Senhor, chamados pelo Senhor para essa posição? Vou ler a passagem de Tito. Abra sua Bíblia em Tito. Olha o que é dito para nós quando Paulo escreve a Tito e dá para a gente uma lista muito clara dessas qualificações. Tito capítulo 1. E ele diz assim, a partir do verso de número 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituindo presbíteros, conforme te prescrevi. E ele vai dar uma descrição desses homens. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amados, o povo de Deus lá em Juízes não teve essa preocupação. De maneira precipitada e achando que podiam colocar Abimeleque naquela posição, ignoraram a vontade de Deus. E olha, eu quero dizer uma coisa, não façam isso jamais como igreja. Jamais ignorem que Deus estabeleceu caminhos claros para que a igreja seja ocupada na sua liderança por homens como esses. Essa é a primeira coisa que a gente vê nessa passagem. O povo se precipita. E qual o resultado disso, irmãos? O que isso provoca? Isso é que vai ser mais trágico na história. Um filho sobrevive, o Jotão. E o Jotão vai fazer uma profecia do que vai acontecer na sequência depois de Abimeleque ter se tornado rei. Vamos ler então do verso 7 até o verso 21. Vamos acompanhar o que vai acontecer na sequência. Jotão foge, se esconde, e agora ele se dirige aos mesmos habitantes de Siquém. Aqueles mesmos que optaram por terem Abimeleque como seu rei. Olha o que ele vai dizer para eles a partir do verso 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez às árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis reis sobre vós,
vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Olha o que aconteceu na sequência. A gente tem aqui, amados, o desfecho daquilo que o povo jamais imaginaria que acontecesse, mas que veio a acontecer. O que Jotão diz para eles é traduzir de uma maneira ilustrativa o que era patético naquela situação de ter escolhido Abimeleque como rei. O que era impensável o que eles haviam feito. Havia aqui um elemento de deboche com a decisão que o povo havia tomado. E ele conta uma história muito simples. Ele fala que as árvores decidiram que uma delas seria o rei delas. Ele conta que 3 árvores em especial foram consultadas: a oliveira, a figueira e a videira. Essas 3 árvores são as árvores mais plantadas em Israel e as árvores mais produtivas e valiosas para Israel. Da oliveira vem o azeite, da figueira vem o figo, que é uma doce fruta, e da oliveira vem o vinho, que é tão apreciado pelos homens. Essas 3 árvores abriram mão do direito de serem reis sobre as outras árvores, porque elas já eram valiosas, preciosas por si só. Se a gente pensasse no Brasil, era como se o trigo, o milho e a cana-de-açúcar fossem consultados para serem o rei da agricultura brasileira. Só que aí, a opção que restou foi chamar o espinheiro. Sabe o que significa isso? Para que servia o espinheiro na época de Israel? Primeiro, era uma planta que não servia para quase nada. Não dava nem sombra, porque ela é pequenininha. E quase ninguém conseguia encontrar sombra naquela pequena árvore. O que ela trazia sempre era a destruição. Porque quando uma árvore espinheiro pegava fogo, e às vezes acontecia um fenômeno dela entrar em combustão por causa do calor e do forte sol que batia sobre ela, o que ela fazia era botar fogo em tudo à sua volta. Ela trazia destruição para tudo que estava à sua volta. E essa árvore aceita o desafio de ser rei sobre as demais árvores que estão representadas lá em Israel. Aí Jotão faz uma conclusão muito óbvia, muito direta. O que vocês acabaram de fazer foi ter escolhido um espinheiro para ser o rei de vocês. O que vai acontecer na sequência é que ele vai destruir vocês e vocês vão destruí-lo também. O que vai acontecer na sequência é que vocês serão julgados pelo reinado desse espinheiro, e esse espinheiro vai ser consumido pela ganância que ele buscou de ter esse poder, essa proeminência, essa posição sobre a nação de Israel. É uma maldição que vai se concretizar
ao longo desse capítulo. Eu não vou ler tudo. Os versículos seguintes vão dizer para a gente que essa maldição vai se concretizar. Do verso 22 até o verso 57, o que a gente vai ver é o espinheiro pegando fogo, destruindo tudo à sua volta e se destruindo também nesse processo. Eu não vou ler tudo, vamos ler primeiro, ou vamos ler apenas do verso 42 em diante. Do verso 22 até o verso 41, acontece uma conspiração. Um homem chamado Gaal, que também é filho, ao que parece, ilegítimo de Gideão, assume também uma posição semelhante à de Abimeleque. Ele entra em conflito com Abimeleque, Abimeleque luta contra ele, expulsa ele de Siquém, e o que ele faz na sequência a partir do verso 42? Vamos ler do verso 42 até o verso 57 agora. É dito assim: no dia seguinte, saiu o povo ao campo, disso foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Sabe o que ele semeia de sal? Para que não haja mais nenhuma agricultura naquela região. Jogar sal na terra é matar completamente a possibilidade de haver crescimento ali. Você vê que homem é esse? Que ganância é essa? Que maldade é essa? Veja a sequência. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte de Siquém. Ou melhor, subiu ele ao monte de Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou um machado, cortou uma rama de uma árvore, e a levantou, e a pôs ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Você viu que aconteceu exatamente o que Jotão havia dito. Jotão havia dito que esse homem botaria fogo em toda a cidade, destruiria todos os seus habitantes. Deixa eu fazer uma observação aqui. Há uma luta pelas mentes e os corações quando Jotão se apresenta a Siquém e quando Abimeleque se apresenta a Siquém. O nome Abimeleque significa meu pai é rei. Ele representa a mentalidade de que eu quero obter poder à custa do que for necessário para mim. Eu sou o homem que farei tudo que estiver ao meu alcance para ser notório. Há uma insubmissão a Deus aqui absurda. Um coração endurecido, teimoso e rebelde, que vai até o final nessa rebelião. Jotão significa o contrário. Deus é perfeito. Jotão significa submissão a Deus e os caminhos que Ele tem para a vida do seu povo. Nessa luta pelas mentes e corações, que estava lá em Juízes, mas está até hoje no nosso contexto histórico, a gente vê que a maldição que havia previsto Jotão acaba acontecendo exatamente como ele havia dito. Primeiro, Abimeleque acaba com o povo. Mas a outra parte da história também se concretiza. Porque olha o que vai acontecer do verso 50 ao verso 57. Leia comigo. Então se foi Abimeleque a Tebes,
e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela. E fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. A ganância dele vai acabar com ele. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior do moinho, ou melhor, de moinho, sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. Gente, é tão arrogante que até na hora de morrer, pensa no que vão falar dele. Ser morto por uma mulher era muito humilhante. Císara, que é um outro personagem de Juízes, morreu dessa maneira. Ele fala assim: me mata para ninguém ficar sabendo que eu fui morto por uma mulher. Você veja que ele foi morto de uma maneira bastante trágica. Uma pedra de moinho acaba com o crânio dele. E o texto diz: o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim, veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. O que a gente pode aprender dessa segunda narrativa desse capítulo 9, irmãos? O que a gente pode extrair daqui para a nossa reflexão essa noite? Olha, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: onde é que está Deus durante toda essa trajetória e toda essa narrativa? O que Deus está fazendo durante todo esse período aqui da história do povo de Israel? Onde é que Deus está? Como é que Ele está agindo aqui? A impressão que a gente tem lendo o texto, e é a impressão talvez mais honesta que a gente pode ter dessa passagem, é que parece que Deus está ausente. Parece que Ele está deixando as coisas acontecerem de maneira normal, corriqueira. Que o que temos aqui é apenas um conjunto de eventos que podem ser explicados de maneira fortuita, de maneira comum. É a história que se desenrola. Numa sociedade onde Deus não é sequer citado, e a gente leu esse texto todo e viu que Deus é sequer citado nele, onde Deus já não é mais interessado e não é mais interesse para ninguém, onde Deus está quase sendo levado para escanteio, para usar a linguagem do futebol. A impressão que a gente tem é que a morte de Abimeleque, a morte dos irmãos dele, a maneira como ele foi levado ao trono, tudo isso passa longe, muito longe da intervenção divina. Eu tenho ouvido muita gente dizer essa frase, irmãos, atualmente. Está tudo tão fora de lugar, que parece que Deus não se importa mais. Está tudo tão bagunçado, que parece que Deus não está mais interessado em intervir. Não é essa a impressão que você tem lendo um capítulo como esse? Mas como assim isso está acontecendo na nação, no povo de Deus? O que a gente pode aprender? O que a gente pode dizer sobre essa indagação que talvez a gente faça para a nossa própria vida e para a nossa própria história?
Deixa eu dizer uma coisa para você em alto e bom som. Não seja tão precipitado na sua conclusão. Olha, por 2 momentos no texto, a gente vê que Deus está envolvido sim nessa narrativa. Olha o que é dito no verso 22 e no verso 23, por exemplo. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, e o verso 24 diz: suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Veja ainda o verso 56 e 57. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Verso 57. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Então não se precipite. Deus estava em silêncio, mas ele não estava sem agir. Às vezes a gente confunde o silêncio de Deus com a ausência do agir dele. E às vezes ele está em silêncio, mas o silêncio dele não deve ser interpretado como se ele não estivesse agindo. Às vezes, Deus age nas sombras. Nem sempre o agir dele vem acompanhado de um outdoor, de uma propaganda, de uma manifestação clara da presença dele. Ele age mesmo estando silenciosamente invisível aos nossos olhos. E aqui em especial, ele age de uma maneira que a gente precisa aprender que ele age. Ele age em juízo. Deus não julga os homens apenas no futuro, como eu me referi no início desse culto. O apóstolo Paulo afirma categoricamente em Romanos 1,18. Abra sua Bíblia lá, porque eu não posso deixar de ler esse versículo. Que nesse momento, a ira de Deus está se revelando contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Romanos 1,18. Veja que ele diz que isso acontece agora. Agora a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora, não é uma questão apenas do futuro. É verdade que no futuro nós veremos essa ira se manifestando de maneira plena, mas agora ela já se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, a gente tem que lembrar que o homem sem Deus tem uma espada que acompanha a sua cabeça e a sua vida o tempo todo. É a ira de Deus. Olha, eu li uma frase muito boa que diz que é melhor você estar numa jaula, com um leão faminto, do que estar nas mãos do Deus vivo. É melhor estar numa jaula com um leão faminto do que estar nas mãos do Deus vivo. E a ira de Deus se revela de maneiras muito específicas quando a gente está falando dessa ira que se revela aqui agora.
Tem 3 coisas que eu queria apontar nessa narrativa que nos ajudam a entender isso. E faço isso em termos de aplicação, inclusive, para nós agora. Primeiro, essa ira de Deus que se revela de maneira real agora, aqui, nesse período da história, se mostra no episódio de Juízes 9, de uma maneira que a gente precisa entender bem. Essa ira de Deus que se revela contra toda a impiedade, contra toda a perversão, quase sempre é invisível para nós. Quase sempre é invisível para nós. De maneira que eu nunca posso apontar o dedo para alguém e dizer assim: olha, você está passando por isso porque a mão de Deus pesou sobre você. Eu não tenho condições de fazer essa conexão óbvia entre o período do juízo e a mão divina operando esse juízo. Mas eu sei que muitas vezes isso acontece. Eu não sou capaz de conectar sempre de maneira visível isso. Eu não posso apontar o dedo para ninguém afirmando tal coisa. Mas a Bíblia me garante que muitas vezes esse juízo divino se manifesta de maneira concreta na vida de homens e mulheres que detêm a impiedade e a perversão contra Deus. Como é que isso aparece no texto aqui? Dá uma olhada na maneira como é dito para nós que Deus manifestou a sua ira contra Abimeleque. Nos versos 23, especialmente no verso 23, é dito assim: suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Olha, o que eu estou tentando fazer você entender é o seguinte: os próprios cidadãos de Siquém e o próprio Abimeleque não perceberam que esse espírito de aversão havia sido dado por Deus. Eles manifestaram isso sem que soubessem que por trás disso estava a ira e o juízo divino. Mas não se engane. Muitas vezes, de muitas formas, invisíveis para nós, Deus está fazendo isso. Deus está manifestando a sua ira e o seu desprazer com o pecado dos homens contra Ele. A ira dele se manifesta do céu contra toda impiedade e justiça. Injustiça, né? Dessa maneira invisível, irmãos. Eu quando prego isso aqui, eu fico lembrando de um monte de situações onde eu posso tentar categorizar isso aqui. De gente que imaginou que ficaria muito tempo impune. Que ficaria muito tempo sem experimentar a ira divina. Que debochou, que desprezou, que ignorou, que jogou na lata de lixo as repreensões divinas. Não se engane, Deus está no seu encalço. Ele sabe quem você é. E não espere Ele manifestar a ira dele contra você. Não faça isso, amado. Não faça isso. Não brinque com essa realidade, porque ela é muito verdadeira. Segunda coisa sobre essa ira que se manifesta de maneira real aqui e agora, é que esse juízo que é invisível demora a aparecer. Ele tarda, mas nunca falha. Ele pode parecer tardio para nós, mas ele nunca deixa de ser concretizado no tempo de Deus. Olha o que é dito no verso de número 22 do capítulo 9. Havendo, pois, Abimeleque dominado
3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão, blá, 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 blá. Depois da maldição ter sido dada, Abimeleque viveu 3 anos, imaginando que o que Deus havia dito pela boca de Jotão estava redondamente enganado. De que aquilo que Deus havia dito que faria com o rei Abimeleque não se concretizaria. Eram 3 anos em que ele achou que podia viver tranquilamente e Deus jamais o atingiria. Deus jamais o alcançaria. Ele achou que estava livre para fazer o que ele bem entendesse. Talvez a gente encontre muita gente que está vivendo esse período, né? O período de interregno, de espera para achar o que vai acontecer. Veja, esse juízo que eu estou falando, irmãos, ele vem, e às vezes vem a cavalo, né? É uma expressão que diz o seguinte: vem numa agenda diferente da nossa. Pode até tardar, mas ele não falha. Porque na hora certa, depois de 3 anos, Deus levantou um espírito contra Abimeleque. Abimeleque destrói Siquém mata Abimeleque. O juízo divino o encontrou. Agora, tem uma outra dinâmica aqui. É que, para Jotão, 3 anos pareceu uma eternidade. Porque parecia para ele que o que Deus havia dito que se cumpriria demorou demais para acontecer. Para ele era importante esperar e confiar que Deus cumpriria aquilo que ele disse que faria com Abimeleque e com Siquém. E aqui tem uma coisa que eu quero que a gente lembre. Deus antecipou para nós na sua palavra coisas que ele fará com relação aos homens que detêm a impiedade e a injustiça. Que pode até parecer para a gente que está demorando demais. Pode até parecer para a gente que está demorando demais. Que já tem 2016 anos que essa coisa foi prometida e que não se cumpre. Mas esperar uma promessa que Deus nos faz não é perder tempo e o bonde da história, pelo contrário. É confiar que Ele vai cumprir literalmente aquilo que Ele nos disse que fará. E sabe o que Ele disse que vai nos fazer, irmãos? Olha o que é dito em 2 Tessalonicenses, logo no capítulo 1. O apóstolo Paulo escreve àquela igreja, deixando muito claro que esse juízo vindouro é certo e garantidor de que Deus fará pelo seu povo aquilo que Ele promete que fará. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 em diante. E eu passo a ler o que é dito assim: tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribuam. A vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes
sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém, irmãos? Mas esse texto aqui é maravilhoso, porque diz para nós o seguinte: o juízo dele parece tardio, mas ele não falhará em cumpri-lo. Ai daqueles que ignoram tal juízo. Estão apenas acumulando ira para o dia da ira. Olha, ele pode parecer tardio, mas ele vem com chamas de fogo, destruindo e banindo da sua presença aqueles que não creem no Evangelho. Terceira coisa que esse juízo que acontece agora, e é ilustrado nessa passagem de Juízes, tem para nos dizer, é que surpreendentemente, irmãos, esse juízo que é invisível, e que vem após algum tempo, é sempre acompanhado de Deus julgando os homens, usando contra eles mesmos os malefícios das suas próprias rebeliões. Quando Deus julga os homens nesses termos de juízo para aqui e agora, em geral, o que Deus faz é usar contra esses que estão sendo julgados a sua própria rebelião como armadilha para esse juízo. Como é que isso aparece aqui na história de Abimeleque? Olha, o que levou Abimeleque a ser morto daquela maneira humilhante, trágica? O que levou ele a morrer daquela maneira, se você olhar comigo o verso 52, é que Abimeleque vai até a torre, ele peleja contra ela, ele chega até a porta para incendiar, ele está tão sedento por vingança, ele está tão sedento por poder, ele quer tanto destruir, que a sede de destruição destruiu ele. Ele vai até ali e se torna frágil para aquela mulher, que acerta uma pedra na cabeça dele e o mata. Olha, está aqui um princípio que eu queria que você aprendesse. Em geral, quando os homens são julgados dessa maneira, em geral Deus alimenta neles aquilo que vai matá-los. Deus empurra eles na direção daquilo que eles tanto querem, mas não percebem que é o que vai destruí-los. Veja que o texto diz claramente no verso 56, que dessa maneira, levando ele a essa situação, sendo morto pela pedra, pelo escudeiro que passou nele a espada, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. São os homens sendo consumidos por aquilo que eles tanto desejam, como juízo divino para a vida deles. Vou dar um outro exemplo disso. Se você não está convencido, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1 de novo. Olha como é que o apóstolo Paulo descreve essa mesma realidade, exatamente nesses mesmos termos. Romanos, capítulo 1, e acompanha comigo, do verso 28 em diante. E por haverem, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, esses homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja o que é dito na sequência: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça,
malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, o texto diz que quem entrega eles a essa situação como juízo é o próprio Deus. Portanto, o juízo dele nesse sentido muitas vezes aparece como Deus empurrando o homem para se fartar das consequências da sua própria rebelião. Sabe, tem uma história boa, é singela, mas é boa. Tinha um pai que comprava leite condensado e guardava na geladeira. E todo dia que ele ia pegar a lata de manhã no dia seguinte, ele descobria que a lata estava vazia. Mas, curiosamente, ela estava sempre fechadinha. E ele percebia que tinha um buraquinho pequenininho na lata. Ele começou a desconfiar que o filho dele, de noite, ia lá na geladeira, abria a latinha um pouquinho e mamava o leite condensado. Aí ele falou o seguinte: vou fazer uma coisa com esse menino. Ele vai provar do veneno que ele mesmo criou para si. É o feitiço virando contra o próprio feiticeiro. Chegou um dia, ele comprou umas latas de leite condensado daquelas tonel, a granel, e guardou escondido na cozinha. Botou a latinha, como de costume, na geladeira. Só que dessa vez ele dormiu na sala. Enquanto ele estava na sala, ele fez um projeto que foi o seguinte: ele botou um jornal aberto na cara dele, como se ele estivesse dormindo, mas com um buraquinho, que ele podia acompanhar os passos do delinquente, do pecador. O menino entrou na cozinha, como de costume, olhou à volta, ele viu que não estava tudo tranquilo, pegou a latinha e começou a... Nesse momento o pai levantou do sofá e foi até ele e falou: haha, peguei você. Aí ele falou: papai, me perdoe porque eu queria reconsiderar, é só mais uma latinha. Não, você já tomou 75 latinhas. Você quer leite condensado? Não seja por isso. Senta na mesa. O menino sentou. Ele pegou aquela lata de leite condensado, grandona, abriu ela e falou para ele assim: agora você bebe. Obviamente o menino bebeu um pouco e falou: não aguento mais não, você vai beber até sair pelas narinas. Você vai tomar leite condensado até não aguentar mais. Até que você perceba que aquilo que mais você queria é o que vai te destruir. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui, irmão? O juízo de Deus, às vezes, empurra o homem exatamente para essa situação. Você quer ser rebelde? Então agora você vai viver a rebelião na sua inteireza. E viverá as consequências disso. Eu sei que o tom é sombrio desse capítulo. E eu fiquei me perguntando assim: como é que eu termino esse sermão, né? Vou deixar o povo ir para casa com essa impressão só do juízo divino? Só o juízo divino que a gente tem para considerar aqui? Isso leva a gente para a última parte da narrativa. E eu tenho agora mais 5 minutos para terminar. A última parte da narrativa é a graça de Deus sendo oferecida a esse povo, apesar do terror que eles haviam cometido contra si mesmos e contra Deus. Olha o que é dito do verso 1 ao verso 5. Capítulo 10 é dito assim: depois disso, depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair,
gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam, 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Curioso, né? Tem Jair na Bíblia, para quem não sabe. Tem Tola. Esses dois homens são os próximos juízes. O que eles representam? A salvação de Deus para o seu povo. Tem duas coisas curiosas aqui. Deus providencia salvação através desses instrumentos, sem que o povo tenha suplicado a Deus por isso. Você não vê no final do capítulo 9 o povo suplicando a Deus por salvação. Mas Deus providencia a salvação apesar da falta de súplica e arrependimento do seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é evangelho. Quando ainda éramos inimigos, Deus a seu tempo entregou o seu Filho por nós. A libertação do juízo de Deus vem pela salvação que Ele mesmo providenciou para nós em Cristo. Jair e Tola aqui são tipificações dessa salvação, que Deus providencia a despeito da nossa rebelião. Deus não nos tratou em Cristo de acordo com aquilo que nós mereceríamos ser tratados. Ele de maneira graciosa nos oferece perdão, reconciliação, salvação, a despeito da nossa rebelião. Eu e você somos como Abimeleque, irmãos. Eu e você não levamos a sério o juízo de Deus. Eu e você ignoramos as demandas dele. Eu e você vivemos de uma maneira a não considerar os seus caminhos. Mas ele, de maneira graciosa e perdoadora, em Cristo, oferece para mim e para você perdão pleno e completo, reconciliação plena e completa, vida plena e completa em Cristo. Essa é a primeira coisa surpreendente. Deus, depois de tudo que o povo havia feito contra ele, ainda assim trata esse povo de maneira misericordiosa e amorosa. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos ama dessa maneira incomparável, indescritível e sem qualquer paralelo na história recente, passada, futura e que você queira enumerar. Esse é o Deus que nos salva por graça. Apenas por graça. Mas a segunda coisa que é surpreendente aqui é que ele não só providencia a despeito do que o povo havia feito, mas ele também não indica no texto de quem esses juízes livraram o povo de Israel. Porque todas as vezes que a gente lê juízes no passado aqui, você sabe que tem um povo que oprime. No caso de Gideão eram os midianitas, os amonitas, os filisteus. Havia sempre um povo que estava oprimindo o povo de Israel. E o juiz vinha para libertar dessa opressão. Aqui nós não temos a indicação de quem estava oprimindo Israel. Sabe por quê? Porque nesse caso, Israel precisava ser livre de si mesmo. O grande inimigo do povo de Deus é invariavelmente o próprio povo de Deus. Tem hora que a gente tem que ser livre de nós mesmos. Tem hora que a gente precisa reconhecer que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O pecado que habita em nós, o fracasso que existe em nós, a falência que existe em nós. Jair e Tola vêm libertar Israel deles mesmos.
Jesus veio libertar a gente da gente mesmo, das nossas incapacidades, das nossas neuras e temores e dúvidas. O Evangelho é um Deus que se oferece para nos salvar de nós mesmos, do inferno que nós somos para nós mesmos. Jair e Tola, portanto, não têm inimigos, porque invariavelmente, como acontece aqui, nós nos descobrimos os nossos maiores inimigos. O que eu garanto para você, em nome de Cristo, em nome do Evangelho, em nome de Deus, é que o juízo dele, que pode ser exercitado no tempo e na história atual, real, só pode ser sanado por mim e por você, quando a gente corre para Deus. Não é fugindo dele que a gente se liberta do juízo dele. É fugindo para ele. Para ele. E ele é poderoso para em Cristo libertar a gente de nós mesmos e daquilo que o pecado produziu em nós. Amado, que o Espírito de Deus faça você enxergar isso. Que você essa noite corra para Deus. Que essa noite você corra para Cristo. Que essa noite você encontre abrigo nele para a tua alma. Não sei se essas coisas todas que eu disse tocaram de alguma maneira o seu coração. Espero que sim. Mas não deixe de passar a oportunidade que você está tendo agora de buscar refúgio em Deus. Ele está aqui de braços, de coração aberto para recebê-lo também. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, com temor e tremor diante da tua palavra. Com temor e tremor diante da tua palavra. Eu te imploro que tu sonde os nossos corações, Senhor. Chama pelo teu Santo Espírito aqueles que ainda estão na mira do teu juízo, na mira da tua ira. Concede a eles olhos que enxerguem a realidade espiritual das suas próprias vidas. Concede a eles o temor que os faça fugir para o Senhor Jesus. Concede que esses corações se derramem diante do Senhor. Se sintam impactados e incomodados com a realidade do enfrentamento que faremos na eternidade diante do Senhor, mas que podemos experimentar ainda aqui nessa vida. Concede que eles sejam levados a perceber que é somente na cruz que a ira do Senhor é satisfeita, que a paga dos nossos pecados é cumprida. É somente na cruz que nós encontramos perdão e reconciliação contigo. E quanto a nós que já experimentamos isso, dá-nos a compreensão de que a verdade do juízo divino não nos causa temor, porque justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mantenha a nossa fé firme no teu Filho. E enche-nos dessa esperança de que um dia o Senhor soberano virá reunir o seu povo e destruir e banir todos aqueles que não submeteram as suas vidas ao Evangelho de Jesus. E que agora
O amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amados, desejo a todos um bom retorno à sua casa, uma excelente semana abençoada, protegida pelo Senhor. Volte em paz, que Deus o proteja e que nós vejamos juntos em breve.